Agora na SBR, tem SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes. E aí, um forte abraço para você que tá ligado aqui comigo na SBR em 92.1 FM, também por todas as nossas plataformas digitais, pelo nosso canal, no portal sbr.com.br, nosso site, também pelos aplicativos, Radiosnet, outros aplicativos aí que você pode ouvir a nossa rádio, e também pelo canal no YouTube, tá lá no meu canal do YouTube, Alex Silva Narra, vai lá, se inscreve para você poder acompanhar o SBR Esportes. Leonardo de Souza já deu aí a dica de hoje, tem jogo do Brasil, seleção brasileira entra em campo hoje pela última rodada da fase de classificação dessa Copa do Mundo, o Brasil enfrentando a Escócia às 19h. A gente vai falar sobre esse jogo, a gente vai falar sobre os cenários aí, se o Brasil passar em primeiro, o Brasil passar em segundo, quem pode ser o próximo adversário. Aí uma situação pra gente trazer aqui pra você que tá ligado comigo no SBR Esportes. Mande aí a sua mensagem no nosso WhatsApp no 14 3879 6039. 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande sua mensagem, participe junto comigo. E eu já quero saber o seu palpite, hein? Quero saber o seu palpite pro jogo de hoje. Brasil e Escócia. Quem vence? Brasil leva? Brasil fica em primeiro? Manda aí o seu palpite pra gente no nosso WhatsApp no 14 3879 6039. Eu vou te falar, apesar do clima que não tá dos melhores, né? Muita chuva pelo estado de São Paulo inteiro, mais uma vez, frio demais, é uma onda. Falaram aí de uma friagem que viria aí por todos os cantos do país. Pelo jeito pegou geral mesmo. Mas apesar desse clima um pouco mais friozinho e tudo mais, eu tô confiante pro jogo de hoje. Acho que a seleção brasileira tem tudo para fazer uma grande partida, conseguir a sua vaga na primeira posição. É claro que vai depender do jogo também do Marrocos contra o Haiti. Vamos ver como é que vai ser tudo isso, mas eu tô confiante. Acho que o Brasil leva essa. E eu quero saber também a sua opinião. Você que tá aí junto comigo. 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Sempre um prazer enorme ter você aqui. Agora 12h36. Meio-dia e 36, então vamos falar então de seleção brasileira. Seleção brasileira que encerrou sua preparação ontem, fez o seu último treino ontem, viajou, está em Miami, onde vai enfrentar a seleção da Escócia. Antes da gente falar sobre escalação, sobre toda essa situação, primeiro a gente tem que falar que o Brasil teve um pequeno problema para fazer a sua viagem de Nova Jersey para Miami, né? Por conta das condições climáticas lá nos Estados Unidos, chuva e tudo mais, né? O voo do Brasil atrasou coisa de 3 horas. A seleção brasileira ficou lá no aeroporto de Nova Jersey, esperando para embarcar, para ter ali as melhores condições climáticas para conseguir fazer o seu voo, né? Para conseguir decolar para Miami. Por conta disso, foi um atraso de cerca de 3 horas. Isso complicou bastante a agenda do que seria a entrevista coletiva, né? Toda a agenda do Brasil em Miami, né? Inclusive, a entrevista do Carlo Ancelotti aconteceu muito tarde. Era uma entrevista que estava aí programada por volta das 7, 8 da noite. Foi acontecer, já era mais de 10 horas. E também o Ancelotti muito irritado, né? O Matheus Cunha, por exemplo, acabou nem participando da entrevista coletiva. Ele estaria nessa entrevista coletiva também. Normalmente você tem um jogador e o técnico da seleção nesse dia antes da partida. Por conta dessa questão, por conta desse atraso, a FIFA liberou o Matheus Cunha para que ele não participasse, mas não liberou o Carlo Ancelotti. O que gerou até uma certa irritação ali por parte da CBF, que não queria que o Ancelotti concedesse essa entrevista para que ele pudesse ter um descanso ali junto com todos os jogadores, junto com todo o elenco e tudo mais. Mas enfim, a entrevista aconteceu, deu para perceber que o Ancelotti estava bem irritado, mas foi por conta disso, por conta dessa situação do atraso do voo, que acabou complicando ali um pouquinho a agenda do Brasil, mas nada que preocupe. A seleção chegou em Miami, conseguiu fazer o seu desembarque sem nenhum problema, todo mundo tá lá, o pessoal já concentrado para esse jogo de hoje contra o time da Escócia. Vamos falar então
sobre a preparação do Brasil, né? A seleção brasileira encerrou aí a preparação ontem. O Ancelotti não cravou o time durante a entrevista coletiva, então a gente não sabe exatamente qual é o time que vai para campo, mas dá pra gente ter uma noção, né? Foi uma semana de muitos testes, o Rafinha, que acabou se machucando, abriu espaço ali para que nós tivéssemos algumas dúvidas de quem jogaria no ataque, se jogaria Ryan, se jogaria Luiz Henrique, o Endrick aparecendo como opção, também a situação do Gabriel Martinelli podendo ser titular pelo lado direito do campo. Aí tinha as dúvidas também com relação aos pendurados, né, os jogadores que já tomaram cartão, caso aí de Douglas Santos, de Casemiro e também do Ibañez. Jogam ou não jogam? Vão ser poupados ou não? Porque se tomam cartão no jogo de hoje, ficam de fora da partida da próxima fase, né? O Ancelotti, isso ele deixou claro na entrevista ontem. Isso ele falou de uma maneira muito aberta, falou, o negócio é o seguinte, jogadores não vão ser poupados por causa de cartão amarelo. Os pendurados vão para jogo. Então aí a gente já conseguiu tirar algumas dúvidas. O que ele não deixou muito claro é se ele vai mudar o esquema, se ele vai manter ali quem ele vai colocar no lugar do Rafinha. Ele deu algumas pistas, e por essas pistas dá para imaginar que o Ryan vai ser o titular no lugar do Rafinha nesse jogo de hoje, né? O Ryan que treinou nesta terça-feira nessa função, jogando pelo lado direito do campo. Outros testes foram feitos com Luiz Henrique, com Endrick. Ele também deu alguns minutos de treino para o Léo Pereira na zaga, né? Mas foram testes que foram feitos, nada que mude aí a formação da seleção brasileira. Então, a provável escalação do Brasil para esse jogo de hoje é a seguinte, eu vou colocar aqui na tela para que você possa me acompanhar também no nosso canal no YouTube. Tá aí, então, a escalação do Brasil. Esse deve ser o time. Para você que está acompanhando no canal no YouTube, tá aí na tela a provável escalação do Brasil. Para você que me ouve pelo rádio em 92.1 FM, eu falo para você. O Brasil deve ir a campo com Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos jogando na lateral esquerda, fechando a defesa do Brasil. O meio-campo com Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá. Casemiro mesmo pendurado, Douglas Santos também pendurados, os dois devem ir para o jogo. E no ataque, Ryan, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Então, repetindo, essa deve ser a provável escalação do Brasil para o jogo de hoje. Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na esquerda. No meio, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Mais à frente, Ryan pela direita, Vini Júnior na esquerda e Matheus Cunha jogando um pouco mais centralizado. Esse, então, deve ser o time do Brasil para enfrentar a Escócia hoje às 7 da noite. É uma escalação que eu vou falar para você que eu gosto bastante. Eu talvez colocaria o Luiz Henrique no lugar do Ryan, mas eu acho que eu entendo a opção do Ancelotti pelo Ryan e não pelo Luiz Henrique. Vou explicar o porquê. O que a gente viu em alguns momentos, né, alguns comentaristas falando e também os repórteres que cobrem a seleção brasileira, falando do Ryan como um jogador que joga mais por dentro e o Luiz Henrique sendo esse cara que joga mais buscando a linha de fundo, né, jogando mais pela ponta mesmo, né, e o Ryan acaba construindo mais por dentro. Então, você tendo o Ryan com essa característica e o Vini Júnior com uma característica de realmente jogar mais aberto pelo lado esquerdo do campo, que é o que ele faz, o Vini muitas vezes busca a linha de fundo, não é sempre um cara que corta para o meio para fazer aí as suas jogadas, para construir os seus lances, faz muito sentido você ter esse lado do campo direito com o Ryan. Eu acho que faz muito sentido essa opção pelo Ryan, pelo lado direito do campo. Eu acho que vai ser uma situação que vai dar uma certa amplitude ali para o Brasil. Eu acho que vai casar bem para o que pensa o Ancelotti, para essa postura dentro de campo, para essa pressão, muitas vezes ali na saída de bola do time adversário. E também tem o detalhe, né? O Luiz Henrique, quando ele entrou vindo do banco de reservas, ele sempre entrou muito bem. Ele sempre entrou muito bem vindo do banco. Porém, quando ele joga como titular, ele não tem o mesmo desempenho. Ele não consegue ter o mesmo desempenho. Então, talvez até pensando nessa carta na manga do Ancelotti, de explorar esse lado do jogador, pode ser que ele opte pelo Ryan no lugar do Luiz Henrique por conta disso. Então, essa deve ser a provável escalação do Brasil para esse jogo de hoje. Repetindo então, Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães
e também o Douglas Santos, fechando ali a defesa. No meio, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Mais à frente, Rayan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Essa, então, a provável escalação da seleção brasileira. Eu sempre falei aqui que eu gosto muito de um time com 3 jogadores no meio. Eu acho que você tem um time que consegue se defender bem, você tem ali características nos jogadores de marcação e também um time que pode distribuir melhor esse jogo com o Paquetá. O Bruno Guimarães também pode fazer isso. São jogadores que têm essa característica aí de um toque de bola, organização do meio-campo, tudo mais. E ali na frente, você tem 2 caras que são muito habilidosos para o mano a mano, são jogadores que vão pro X1, que o pessoal gosta de dizer hoje em dia, e que podem também contribuir nessa armação, na construção das jogadas e também na finalização, casos de Rayan e Vinícius Júnior. E o Rayan é um garoto muito jovem que vem fazendo uma temporada muito boa no futebol inglês. Fez uma temporada muito boa, melhor dizendo, né? Até porque a temporada já acabou. Mas fez uma temporada muito boa no futebol inglês, começou bem lá no Bournemouth. Teve aí uma boa passagem pelo Vasco, onde ele foi revelado. É um garoto muito jovem, um dos mais jovens a atuar pela seleção brasileira. E quando tem atuado com o Ancelotti, tem dado bons frutos, digamos assim, para a seleção brasileira. Tem entregado dentro de campo. Então, gosto muito desse menino. Acho que ele pode, sim, desempenhar bem nesse jogo de hoje e jogando por esse lado direito do campo. E aí você tem esses caras que são os desequilibrantes, né? São os caras que vão ali pro mano a mano, pro X1 para desequilibrar pelas pontas. E o Matheus Cunha, que fez uma boa partida contra o Haiti, fez 2 gols no jogo. É um cara que pode ajudar nessa construção das jogadas e também pode ser esse camisa 9 um pouco mais próximo ali da área, né? Esse jogador mais centralizado ali no comando do ataque, o camisa 9 mesmo, de fato, da seleção brasileira. Tá com moral, fez 2 gols no último jogo, acho que tem tudo aí para fazer uma boa partida hoje também contra a seleção escocesa, a seleção da Escócia, que deve se defender bastante, viu? Já vamos trazer aqui, então, tudo que você precisa saber para esse confronto de hoje entre Brasil e Escócia, né? Além da escalação da seleção brasileira, vamos trazer aqui também a provável escalação da Escócia para o jogo de hoje, né? A Escócia que deve, mais uma vez, atuar de uma maneira um pouco mais defensiva, uma maneira um pouco mais cautelosa, assim como foi no jogo contra o Marrocos. Porém, o técnico da equipe já deu aí algumas pistas de que deve, mesmo tendo um pouco mais de cautela, soltar um pouco mais o time para o jogo, né? O Steve Clarke, ele admitiu que deve ter que pelo menos tem como estratégia ter um time com mais posse de bola, com mais presença no campo de ataque, diferente do que foi contra a seleção marroquina, né? E também é válido a gente dizer que a estratégia da Escócia contra Marrocos, ela vai pro saco já no começo do jogo, né? Porque com menos de 1 minuto a seleção marroquina já abre o placar, né? Ou com 1 minuto de jogo o Marrocos já abre o placar e consegue assim a vitória por 1-0 diante da seleção escocesa. A Escócia que ainda briga por uma classificação do grupo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas então, entre os destaques da seleção estão o meia McTominay, do Napoli, que é um jogador que tem essa... é um dos jogadores de maior qualidade desse meio-campo da seleção escocesa. Você tem o Robertson também, que é um lateral muito experiente, jogou aí com o Alisson por muitos anos no Liverpool, multicampeão da equipe inglesa junto com o Alisson. É um cara também muito experiente nessa equipe, o lateral esquerdo da equipe escocesa. A provável escalação da Escócia tem o Gunn no gol, Patterson, Hanley, Hendry e Robertson na defesa. Mais à frente, Christie, Ferguson e o McTominay. No ataque, o McGinn, o Adams e também o Gannon Doak. Essa deve ser a escalação da Escócia para esse jogo de hoje, diante do Brasil, às 7 da noite. A Escócia, que tem 3 pontos, está na 3ª colocação do grupo e depende de si para classificar, viu? Se vencer o Brasil, a Escócia passa. Se vencer o Brasil, a Escócia está garantida na próxima fase. Pode garantir também a sua classificação com um empate, aí vai depender dos outros grupos, né? Dos outros grupos que teremos aí a classificação dos terceiros colocados, até mesmo com uma derrota a Escócia pode classificar, aí vai depender de saldo de gols, dos confrontos também das outras chaves, para sabermos se a Escócia vai ou não
para a próxima fase da Copa do Mundo, a seleção escocesa, que é uma freguesa do Brasil, viu? O Brasil já enfrentou a seleção da Escócia em outras 10 oportunidades. São 10 jogos da seleção brasileira contra a Escócia. São 8 vitórias do Brasil e 2 empates. Até hoje, a seleção do Brasil nunca perdeu para a Escócia. Então, se mantiver esse retrospecto, Brasil garantido na próxima fase e muito provavelmente aí com uma vitória e o primeiro lugar do grupo. Olha, realmente um retrospecto muito bom do Brasil. São 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates. Nunca sofreu uma derrota para a seleção da Escócia, o Brasil. A arbitragem do jogo de hoje, quem vai apitar a partida é o César Ramos, do México. Ele vai ser auxiliado pelo Alberto Morim e também pelo Marco Bisguerra, todos eles mexicanos. Quarto árbitro é o Espen Eskas, da Noruega, e também o árbitro assistente reserva é o Jan Erik Engan, da Noruega. Essa então é a equipe de arbitragem de campo, e na hora do jogo a gente vai saber aí quem vai comandar o VAR da partida entre Brasil e Escócia às 7 da noite. Um confronto importante para a seleção brasileira para garantir o primeiro lugar do grupo. E eu quero saber de você, hein? Tá confiante? Acha que o Brasil leva essa vitória hoje contra a Escócia? Consegue aí os 3 pontos e fica na liderança do grupo? Eu quero saber. Manda aí a sua mensagem no 143879-6039. Participe com a gente aqui no nosso SBR Esportes. Vou te falar que eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir essa vitória, tem tudo para conseguir o primeiro lugar da chave hoje. E vamos ver como vai jogar esse time com o Ryan na vaga do Rafinha. Tô curioso para ver como que vai ser o desempenho do Brasil hoje em campo. Por falar em desempenho e por falar em Brasil em campo, pode ser que o Neymar volte a jogar hoje, né? O técnico Carlo Ancelotti ontem já disse na entrevista coletiva que o camisa 10 está relacionado para o jogo, vai pelo menos para o banco de reservas na partida, não vai como titular, isso é óbvio. Voltou aí há pouco tempo, o Neymar que está mais de um mês sem jogar bola, então não vai para o jogo de hoje como titular. Isso aí é claro, é fato, não tem como discutir essa questão, isso é indiscutível, mas ele vai ser relacionado e é muito provável sim que o Neymar tenha alguns minutos no jogo de hoje. Já disse aqui durante essa semana que vai depender muito de como a partida vai desenrolar. Se o jogo tiver um pouco pegado demais, uma situação um pouco mais difícil, pode ser que o Neymar não vá para o jogo. Mas, caso o Brasil esteja numa situação mais confortável, jogo controlado e a seleção brasileira com um resultado favorável, aí sim o Neymar deve ter alguns minutos, muito provavelmente 15, 20 minutos, para ele voltar a ter ritmo de jogo, né? Afinal de contas, ele não joga desde a partida contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro. São mais aí de 30 dias sem jogar, né? Sem estar em campo por parte do Neymar. Então, assim, é bem provável que ele tenha alguns minutos, mas deve ser 15, 20 minutos no máximo para esse jogo de hoje. Não deve ser mais do que isso pro Neymar nessa partida. E vai ser importante, eu acho, para a seleção brasileira ter o Neymar. É um jogador que, como já falei aqui, é muito querido pelo elenco, é muito querido pelos torcedores, é uma liderança técnica, podemos dizer assim, né? Por mais que não jogue há muito tempo, e também não esteja no seu auge, mas é um cara que a gente sabe que técnica ele tem, ele só precisa estar bem fisicamente para conseguir desempenhar tudo que ele sabe, mas a gente deve ter sim o Neymar hoje em campo por pelo menos 15 a 20 minutos. E aí vamos ver como que ele vai jogar, ou em qual função. Porque o Ancelotti já disse, ou pelo menos deu a entender, de que o Neymar não deve ser um jogador pelos lados do campo. E no Santos, ele tem jogado um pouco mais centralizado, como ele em alguns momentos já fez, inclusive na seleção brasileira, sendo o camisa 10 mesmo do time, sabe? Um cara mais organizador, às vezes um falso 9, que a gente tem, né? Que é aquele jogador que joga ali, às vezes, no meio campo, não tem uma referência ali dentro da área, mas ele acaba fazendo a infiltração em muitos momentos ali para ser esse camisa 9. Então eu acho que o Neymar pode jogar mais ou menos nessa faixa do campo. Jogar ali entre o meio e o ataque, ser um jogador que auxilie na armação das jogadas,
mas que também esteja ali para finalizar, para ser esse cara para fazer o gol. Poder de finalização, a gente sabe que ele tem, é um dos melhores finalizadores do mundo, isso aí é indiscutível. A questão é a parte física. Se fisicamente ele estiver bem, tecnicamente ele tem bola. Isso é um fato. E aí eu tô curioso para ver qual que vai ser a função do Neymar caso ele entre no jogo de hoje. Eu acredito que com o Neymar entrando no jogo, ele deve fazer o que o Matheus Cunha faz hoje na seleção. Ser esse atacante ali de referência, mas jogando muitas vezes na armação, fazendo um falso 9 em alguns momentos. Eu acredito muito nisso. Vamos ver qual vai ser a opção do Ancelotti. E acho que vai ser importante sim ele ter minutos no jogo de hoje. Como eu já disse, não sei se eu levaria ele. Eu tenho minhas dúvidas se ele seria convocado se eu fosse o técnico. Mas não dá para negar que é um jogador que tem poder de decisão, que tem qualidade para fazer com que esse time do Brasil jogue melhor, inclusive, e até ser um definidor da seleção brasileira. É fato que ele tá fisicamente abaixo, tá fisicamente atrás de todo o restante do elenco e de muitos outros jogadores dessa Copa, porém é um cara que a gente sabe que qualidade técnica ele tem e que pode entregar ainda nessa seleção brasileira, né? Agora, 12h55, a gente fica aí na expectativa então para saber qual vai ser a escalação da seleção. O Ancelotti deve divulgar aí pro próprio time a escalação horas antes, né? Como ele tem feito aí nos últimos tempos, e a gente deve saber qual o time que vai a campo, provavelmente lá para 5 da tarde, 5h30, teremos aí qual é o time do Brasil que começa o jogo contra a Escócia nessa partida de hoje às 7 da noite pelo horário de Brasília, jogo que acontece em Miami, lá no Hard Rock Stadium, né, o estádio do Miami Dolphins, nos Estados Unidos. O Brasil que muito provavelmente vai contar com o apoio em massa da torcida brasileira, porque tem muito brasileiro lá em Miami. Só que vou te falar também, o pessoal tá falando muito da torcida escocesa lá nos Estados Unidos. Os caras são animados demais. Hoje acho que vai ser um jogo legal, o embate dessas torcidas aí também, a torcida do Brasil e também a torcida da Escócia. 12h56, vamos falar então da última rodada dessa Copa do Mundo, né? Dessa última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, já pra gente projetar o que deve ser um mata-mata da Copa, né? Então eu já separei aqui uma ferramenta para que a gente possa fazer a simulação dos jogos que acontecem nessa última rodada, os jogos dessa terceira rodada da fase de grupos, para a gente já ter aí os cenários do que pode vir na próxima fase. Eu vou fazer os palpites que eu tenho aqui dos jogos. Só no caso do Brasil eu vou colocar uma situação com o Brasil em primeiro, Brasil em segundo, para você ter mais ou menos uma ideia de como deve ser o caminho do Brasil na sequência aí dessa Copa. Vamos lá então. Vamos com os jogos do grupo A. Tô pegando aqui o simulador do lance, né, que é uma ferramenta que eles disponibilizaram aí para fazer a simulação dos jogos. Então, o grupo A vai ter a sua definição hoje às 10 da noite, tá? Os jogos acontecem às 10. A seleção da África do Sul joga contra a Coreia, jogo que acontece lá no estádio Monterrey. Eu acho que esse jogo a Coreia leva, viu? A seleção coreana melhor que a seleção sul-africana. A África do Sul muito provavelmente não passa. Então, para a próxima fase, vamos aí. Opa, peraí. Um pequeno probleminha aqui no meu simulador. Vamos lá. Agora sim, ó. Acho que vai ser 2-0 para a Coreia esse jogo. E aí teremos um embate entre Tchequia e também a seleção do México, né? O jogo que acontece lá no estádio Azteca. O Azteca recebendo mais uma vez a seleção mexicana. Jogos no mesmo horário, tá, gente? Os jogos no mesmo horário nessa última fase, assim como acontece assim como acontece há anos nas últimas edições da Copa do Mundo. Nesse cenário, Tchequia e México, o México já está classificado, né? O México tem 6 pontos, foi a primeira seleção a garantir a vaga na próxima fase. Eu vou colocar aqui 2-1 para a seleção mexicana. Acho que os caras jogando em casa vão querer fechar com 100% de aproveitamento essa primeira fase. 2-1 para a seleção mexicana, aí passariam México e Coreia do Sul. A Tchequia ficaria pelo caminho, assim como também a seleção da África do Sul. Vamos então para o grupo B. O grupo B que vai ser o primeiro a ser definido, tá? Jogos às 4 da tarde. A Bósnia e Herzegovina enfrenta a equipe do Catar
em Seattle, lá no Seattle Stadium, e no mesmo horário, às 4 da tarde, a Suíça joga contra o Canadá em Vancouver. Jogo que acontece no BC Place, em Vancouver, estádio que vai receber a seleção canadense. Bósnia e Catar, eu acho que a seleção da Bósnia vai conseguir a vitória, 3-0 para a seleção da Bósnia. O time do Catar é um time bem fraco, então eu imagino aí a seleção da Bósnia vencendo por 3-0 e chegando nos 4 pontos. Suíça e Canadá é um jogo de uma certa forma interessante, porque são equipes que têm situação muito boa para classificar, né? O Canadá, como aplicou aquela goleada no Catar, pode jogar pelo empate nessa partida, e a seleção suíça também aí já com 4 pontos nessa fase de grupos, tem uma situação bem encaminhada para avançar também, né? A seleção da Suíça pode aí garantir essa classificação até mesmo com um empate por conta do resultado que construiu na primeira fase, né? Na segunda rodada, melhor dizendo, quando bateu a seleção da Bósnia. Então, no confronto direto, a Suíça já levaria melhor para cima da Bósnia, não poderia ser ultrapassada pela seleção do Dzeko, né? Então, Suíça e Canadá, jogo às 4 da tarde, eu acho que vai dar Canadá, cara. Eu acho que a seleção canadense vai dar uma alegria pro seu povo jogando no Canadá, em Vancouver. Vai ser 1-0 para a seleção canadense e assim o Canadá passa em primeiro lugar no grupo. Esse é meu palpite. Vamos agora pro grupo C, grupo do Brasil. Vou fazer aqui a primeira simulação com o palpite que eu acho do que vai acontecer nessa rodada. E depois eu trago um outro cenário com a seleção brasileira em segundo lugar, porque eu acho que o Brasil vai passar em primeiro. Eu acho que o Brasil hoje vence a Escócia por 3-0. Esse é meu palpite. Espero muito que a defesa brasileira esteja bem postada, porque o Brasil vem sofrendo muito com o Ancelotti aí nos jogos em que o técnico Carlo Ancelotti comandou a seleção brasileira, e espero muito que hoje o Brasil consiga ter uma defesa forte, porque do ataque do meio pra frente acho que vai resolver. E agora tá aí na tela também o simulador para quem tá me acompanhando pelo canal no YouTube. Marrocos e Haiti, acho que a seleção marroquina vai ganhar o jogo, mas vai ser por 2-0, e assim o Brasil passa em primeiro lugar no grupo com um saldo melhor. Vamos pro grupo D. Grupo D que vai ter a definição amanhã. Os jogos do Grupo do Brasil todos às 7 da noite, tá? Os 2 jogos às 7 da noite. O Brasil joga em Miami contra a Escócia, jogo acontecendo às 7 da noite. E o Marrocos enfrenta a equipe do Haiti em Atlanta, no Atlanta Stadium. Jogo também no mesmo horário do jogo da seleção brasileira para fechar o Grupo C. Vamos lá, então, para a terceira rodada do Grupo D da competição. Grupo D que vai ter a sua definição amanhã, dia 25. Então, às 11 da noite, o Paraguai joga contra a Austrália em São Francisco e a Turquia enfrenta os Estados Unidos em Los Angeles. Paraguai e Austrália, jogo difícil, mas acho que a seleção paraguaia vai conseguir a sua classificação. 2-1 para o Paraguai. 2-1 Paraguai, Paraguai avança. Turquia e Estados Unidos, a seleção turca já eliminada. A Turquia... Olha, os Estados Unidos tá bem, hein, cara? Começou bem essa Copa, venceu bem o Paraguai, atropelou também a Austrália. Acho que vai dar 2-0 os Estados Unidos nesse jogo, viu? O tal do Serginho Dest tá jogando muita bola, viu? Tá, então. Só pro pessoal no YouTube que não viu aqui a simulação das primeiras rodadas, dos primeiros grupos, né? A imagem não tinha aparecido, tá aí agora, ó. Então, Grupo A, eu acredito que fique dessa forma, com o México e Coreia classificando. A seleção coreana batendo a África do Sul e o México batendo a Tchequia no jogo de hoje. Grupo B, Canadá e Suíça. Seriam as equipes que avançariam, né, nesse grupo B. A vitória da Bósnia hoje diante do Catar por 3-0. O Canadá bate a Suíça, mas ainda assim a seleção suíça avança. E tá aí o grupo do Brasil. Com o Brasil, eu acho que o Brasil passa em primeiro. Acho que a seleção brasileira vence hoje a Escócia por 3-0. E por mais que eu acho que o Marrocos tenha condição de fazer um placar elástico contra o Haiti, não acho que isso vai acontecer. Acho que tem condição, mas não acho que vai acontecer. Acho que o Marrocos vai passar um certo sufoquinho aí e vai vencer só por 2-0. Grupo D, então, Paraguai e Austrália. Eu acho que dá Paraguai 2-1 contra a Austrália e os Estados Unidos contra a Turquia. Agora a gente vai pro grupo E, que é o grupo da Alemanha. Esse grupo que também vai ter a definição amanhã às 5 da tarde. Então, amanhã às 5 da tarde, no Philadelphia Stadium, a gente tem Curaçao e Costa do Marfim.
vai ser 2-0 para a seleção da Costa do Marfim, para a seleção africana. E no mesmo horário, às 5 da tarde, em Nova Jersey, no New Jersey Stadium, Equador e Alemanha se enfrentam. E aí a seleção do Equador vai pagar caro por ter empatado com o Curaçao na segunda rodada. Vai ser 3-0. Esse é o meu palpite para Alemanha e Equador. E assim a Alemanha passa com 100% de aproveitamento. E a seleção da Costa do Marfim também deve avançar no seu grupo com 6 pontos conquistados. Essa é a simulação, então, do grupo E. Gente, só lembrando, tudo que eu tô falando aqui é simulação, tá? São os meus palpites para esses jogos da terceira rodada. Vamos pro o grupo F, então. Grupo F que também tem a definição amanhã, às 8 da noite. E esse grupo é o grupo que cruza com o grupo do Brasil, tá? Então, pra gente ficar de olho, aí a gente tem um Japão e Suécia e também teremos um Holanda e Tunísia. Japão e Suécia, amanhã às 8 da noite, lá no Dallas Stadium, na cidade de Dallas. Japão e Suécia, a seleção japonesa tá bem demais, mas a seleção sueca também não é uma seleção fraca, viu? É uma seleção que pode dar trabalho aí. Olha, eu vou de empate nesse jogo, viu? Acho que vai ser 2-2. Eu acho que a dupla sueca lá, o Isaac e o Gyökeres, eles vão fazer a diferença aí nesse jogo. E aí teremos Tunísia e Holanda. Aqui eu acho que a seleção da Holanda goleia. Vai ser... Opa, digitei errado aqui. Tava colocando 4-0 para Tunísia, não. Vai ser 4-0 para Holanda. E aí, neste cenário, o adversário do Brasil seria o Japão, na próxima fase. A seleção japonesa ficaria aí na segunda colocação do grupo F. E a Holanda pegaria o Marrocos na próxima fase. Vamos lá para o grupo G. Grupo G que tem a sua definição no sábado. Sábado, dia 27, então. Dia 27 de maio. O jogo da Nova Zelândia contra a Bélgica. Nova Zelândia contra a Bélgica pelo grupo G. Acho que a seleção belga vence esse jogo, até com uma certa tranquilidade. A Bélgica que empatou até agora os seus 2 primeiros jogos, mas acho que é o momento da Bélgica surpreender e conseguir aí a sua classificação. E Egito contra Irã, joguinho difícil, hein, cara? Joguinho amarrado, a seleção iraniana aí já com 2 pontos. O Egito tem 4. Acho que dá empate nesse jogo, hein? Acho que dá 1-1. E aí passaria Bélgica e Egito para a próxima fase. Nesse grupo G da Copa do Mundo. Grupo H, vamos aí pro grupo H então, os jogos do grupo H acontecendo na sexta-feira às 9 da noite. Começando com Cabo Verde e Arábia Saudita. Cara, Cabo Verde pode passar de fase, viu? Seleção de Cabo Verde que empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai, tem 2 pontos. Se vencer o jogo, passa para a próxima fase. E eu acho que vence. 1-0 para a seleção de Cabo Verde contra a Arábia Saudita. E aí teremos vozinha nos 16 avos. Uruguai é ótimo, né? Uruguai e Espanha também às 9 da noite. Jogo que acontece no OmniLife. Uruguai e Espanha, a seleção uruguaia, olha... O Uruguai empatou com a Arábia Saudita na primeira rodada. Empatou com o Cabo Verde na segunda e eu acho que vai ficar de fora do mata-mata da Copa, viu? Vai ser 2-0 para a seleção da Espanha. E aí o Uruguai fora da Copa. Na terceira posição, a Espanha classificada como líder do seu grupo com 7 pontos conquistados. Grupo I também é um grupo para a gente ficar de olho, porque aí também pode pintar o adversário do Brasil na sequência, no chaveamento. A definição do grupo I na sexta-feira, então, às 4 da tarde, no Toronto Stadium, no Canadá. Senegal joga contra o Iraque e aí a seleção de Senegal vai vencer por 3-0. A seleção de Senegal é melhor que a seleção do Iraque e precisa aí de um milagre para avançar para a próxima fase, pelo menos entre os terceiros. Noruega e França, no Boston Stadium, em Boston, às 4 da tarde. A seleção francesa vence esse jogo, né? Isso aí, inclusive, é palpite do Haaland, né? Perguntaram para ele sobre esse jogo, ele meio que já jogou a toalha falando que a França vai vencer, e aí a França ficaria com a liderança do grupo com 9 pontos, a Noruega na segunda posição com 6, França e Noruega já classificadas nesse grupo, vão para a última rodada aí só para definir quem passa em primeiro e em segundo, e Senegal numa situação bem difícil na terceira posição, tá? Vai ter que golear, viu? Eu aposto no 3-0, mas acho que 3-0 vai ser insuficiente para a equipe de Senegal classificar.
Bom, vamos então para o grupo da Argentina, que é o grupo J. Grupo J que vai ter a sua definição no sábado às 11 da noite. O jogo entre a Argélia e a Áustria acontecendo no Kansas City Stadium. Meu palpite para esse jogo é 2-0 para a seleção da Áustria, até porque o Lucas Zidane, o goleiro da Argélia, olha, vou te contar, hein, fraquinho, viu? Acaba deixando aí, dando umas falhas tenebrosas. E também no mesmo horário, no Dallas Stadium, em Dallas, teremos a Argentina e Jordânia. E aí, a Argentina acho que vai poupar para esse jogo, já sabe que tá com o primeiro lugar garantido, tranquilo, sem nenhum problema. Mas ainda assim, acho que a Argentina goleia. Acho que vai ser 4-0 para a seleção da Argentina. Chance aí de Lionel Messi disparar ainda mais na artilharia da história das Copas. Vamos então para o grupo K, que é o grupo de Portugal e Colômbia. O grupo K que vai ter a sua definição às 8h30 da noite, no sábado, em Atlanta. A República Democrática do Congo joga contra o Uzbequistão e a República Democrática do Congo vai conseguir a sua primeira vitória na história das Copas. 2-1 para a República Democrática do Congo. Esse é o meu palpite. O Congo com chances de avançar ainda nessa Copa. E aí teremos Colômbia e Portugal, também às 8h30 em Miami, no mesmo local que acontece o jogo do Brasil hoje. Colômbia e Portugal, olha, jogo interessante, hein? Seleção de Portugal que reagiu ontem goleando o Uzbequistão, a Colômbia que não vem fazendo grandes partidas, mas venceu os 2 primeiros jogos. Olha, eu acho que dá Portugal, viu? Acho que vai ser 2-1 para a seleção portuguesa e aí assim Portugal avança na primeira colocação, a Colômbia na segunda posição. E para a gente finalizar o grupo L dessa fase, vamos então com ontem a seleção da Inglaterra, hein? Empatou com Gana, 0-0. Tá certo que as duas seleções encaminharam a sua vaga para a próxima fase, mas pô, a Inglaterra podia ter feito um placar melhor, né? Grupo L vai ter a sua definição então no sábado, os jogos acontecendo às 18 horas, né? Também conhecido como 6 da tarde. Na Filadélfia, a Croácia joga contra a Gana no sábado, então, às 6. A Croácia... Olha, tô achando que a Croácia vai ficar de fora dessa próxima fase, hein? Venceu ontem o Panamá, mas acho que vai empatar com Gana, viu? A seleção ganesa mostrou muita gana mesmo, de fato, para conseguir um empate ontem contra a Inglaterra e acho que Gana vai se valer disso, de uma marcação muito forte para segurar a Croácia. Meu palpite, empate 1-1 e Gana avança. E aí Panamá e Inglaterra, acho que a seleção inglesa vai dar uma resposta, vai ser 4-0. Esse é o meu palpite com a vitória da Inglaterra e assim Inglaterra e Gana avançariam para a próxima fase. Vamos lá então, vamos ver se eu consigo aqui trazer o mata-mata, como ficaria. Então com esses jogos, deixa eu ver aqui. Se a gente consegue trazer aqui um mata-mata dessa fase. E vamos ver. Então com essa simulação que eu fiz aqui, nós teríamos os classificados, tá? Vamos lá, vamos passar então os classificados com esta simulação. Teríamos então México e Coreia passando nos primeiros lugares no grupo A. Também teríamos aí o grupo B, Canadá e Suíça avançando. Canadá em primeiro com essa simulação. O Brasil, primeiro colocado no grupo C, com Marrocos em segundo. Grupo D, Estados Unidos e Paraguai. Grupo E, Alemanha e Costa do Marfim. Também no grupo F, teríamos aí Holanda e Japão. E no grupo G, a Bélgica com o Egito. Seguindo aqui o grupo H, Espanha e Cabo Verde. No grupo I, França e Noruega. No grupo J, Argentina e Áustria. No grupo K, Portugal e Colômbia. E no grupo L, Inglaterra e Gana. E eu vou tentar pegar aqui os terceiros colocados também pra gente saber quem seriam os times aí na próxima fase dessa Copa do Mundo com essa simulação, tá, gente? Lembrando que isso aqui é só uma simulação do que pode acontecer, do que seriam aí as partidas nessa próxima fase, colocando os palpites, né? Colocando esses palpites para o jogo. Vou aqui atualizar a página para colocar então no simulador o mata-mata. O mata-mata, então, vamos ver aqui. Vou colocar então o mata-mata para que você possa ver quais seriam os confrontos de acordo com essa simulação que eu fiz aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos colocar. Não, opa. Página errada. Agora acho que vai, vamos ver.
Agora sim, vamos ver. Interagir aqui. Ele não tá atualizando. Ah, agora sim, agora foi, deu certo. Deu certo, você tá vendo aí, ó. Com esses confrontos, com essas classificações, nós teríamos então Alemanha e Austrália, França e Suécia na próxima fase. Teríamos também Coreia do Sul e Suíça, Holanda e Marrocos, Colômbia contra Gana, Espanha contra Áustria, Estados Unidos e Bósnia, Bélgica e Senegal, Brasil e Japão, Costa do Marfim e Noruega, México e Escócia, e aí também teríamos Inglaterra e República Democrática do Congo, Argentina e Cabo Verde, Paraguai e Egito, Canadá e Argélia, Portugal e Croácia. Essa seria então a situação aí desse confronto, nesses confrontos na fase de 16 avos, caso eu acerte esses palpites. Se você printou aí, você vai ficar com esse momento para você, viu? Então, a simulação aí dos caminhos. Vou passar aqui também, vamos ver se eu consigo deixar aqui um caminho como seria o grupo do Brasil. Que agora eu acabei perdendo aqui a simulação toda. Vou refazer aqui, tá, gente? Vamos lá, então, ó. Para você que está me acompanhando pelo rádio, vou refazer aqui a simulação dos jogos da terceira rodada. E agora eu já me perdi todos os resultados aqui. Vai dar Coreia do Sul, aqui vai dar México vencendo também por 2-1. Vamos ver aqui quais são os outros jogos. Aí na terceira rodada aqui, Suíça, a Bósnia contra o Catar, 3-0 para a Bósnia. E aí teríamos um empate entre Suíça e Canadá. Aliás, o empate não, né? Eu tinha colocado a vitória do Canadá por 2-1. Aí o Brasil, 3-0 contra a Escócia. Opa, tô com o placar errado aqui. 3-0 contra a Escócia. Marrocos, 2-0 contra o Haiti. Vamos ver os outros grupos aqui, vamos lá. O grupo D, grupo dos Estados Unidos. Paraguai vencendo a seleção da Austrália. E aí os Estados Unidos goleando a Turquia, 3-0. Pode ser que os placares mudem um pouco, tá, gente? Mas os palpites são os mesmos, digamos assim. Aí Curaçao e Costa do Marfim vence. Equador e Alemanha, acho que dá Alemanha. Então vamos lá para o grupo F, que é o grupo que interessa bastante também. Acho que o Japão vai empatar com a Suécia em 2-2. E aí acho que a Holanda goleia a Tunísia por 4-0. Essa então o mata-mata. Aqui a classificação, grupo F. Grupo G, Nova Zelândia e Bélgica. A Bélgica vence e assim avança, né? Porque tá feia a situação para a Bélgica até agora, 2 empates. Egito e Irã, acho que dá empate, o Egito passa. Grupo H, Cabo Verde e Arábia Saudita, vai ser 2-1 para Cabo Verde. Cabo Verde passa e o Uruguai perde para a Espanha por 3-0. Esse é meu palpite. Vamos lá aqui, vamos refazer então o grupo I agora. Que é o grupo que pode cruzar com o Brasil e na sequência do mata-mata. Senegal e Iraque. Vai ser 3-0 para o Senegal. E aí Noruega e França vai ser 2-1 para a seleção da França. Vai, 2-1 para a França. Aí vamos lá, pro grupo da Argentina. Argentina e Áustria. Teríamos aí então Argélia e Áustria. A Argélia acho que perde o jogo para a Áustria, 2-0 para a Áustria. E a seleção da Argentina goleia a Jordânia por 4-0 na última rodada. Grupo K. Esse grupo aqui vai passar Portugal e Colômbia. A República Democrática do Congo ganha do Uzbequistão por 2-1. E eu acho que Portugal vence também a Colômbia por 2-1. 2-1 nesse jogo. Para finalizar o grupo L. Aí vamos lá, Croácia e Gana. Eu acho que Gana vai segurar a Croácia 1-1 e a Inglaterra vai golear o Panamá por 4-0. Então a simulação aqui. Para quem tá acompanhando aí pelo rádio, pode ver também no YouTube lá, viu, gente? @AlexSilvanar. Pesquisa lá o canal para você ver e acompanhar aqui junto com a gente essa simulação dessa fase dos resultados dessa terceira rodada. E assim ficariam então os confrontos dessa fase de 16 avos, ó. Alemanha e Austrália, França e Suécia, Coreia do Sul e Suíça, Holanda e Marrocos, Colômbia e Gana, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, Egito e Senegal, Brasil e Japão,
Costa do Marfim e Noruega, México e Escócia, Inglaterra e República Democrática do Congo, Argentina e Cabo Verde, Paraguai e Bélgica, Canadá e Argélia, também Portugal e Croácia. Vamos ver se a gente consegue simular aqui. Ah, dá para simular quem passa também, vamos lá. Então vamos fazer aqui o caminho a partir dos 16 avos. Alemanha e Austrália, passa a Alemanha. França e Suécia, passa a França. Coreia do Sul e Suíça, vai passar a Coreia do Sul. Marrocos e Holanda, hein? Se Marrocos classificar em segundo, Holanda em primeiro. Marrocos e Holanda, passa a Holanda. Acho que a Holanda passa. Colômbia e Gana, por enquanto só o lado esquerdo aqui, né? Colômbia e Gana, acho que dá Colômbia. Espanha e Áustria, dá Espanha. Estados Unidos e Bósnia, dá Estados Unidos. Caso tenhamos um confronto entre Senegal e Egito, dá Senegal. Senegal passa da seleção do Egito. Brasil e Japão, jogo difícil, viu? Mas o Brasil passa do Japão. Costa do Marfim e Noruega, acho que dá Noruega. México e Escócia. Olha, com os resultados aqui, a Escócia passaria para a próxima fase, viu? Nessa simulação. México acho que passa. Inglaterra e República Democrática do Congo, passa Inglaterra. Argentina e Cabo Verde, passa Argentina. Bélgica e Paraguai, acho que dá Bélgica. Canadá e Argélia, acho que dá Canadá, hein? Teremos aí se esses meus palpites aí se configurarem, né? Se confirmarem, teríamos aí os países sedes chegando pelo menos nas oitavas. Então vamos lá, vamos agora para a simulação de oitavas de final. Com esses placares, com essas simulações aqui, ó. Alemanha e França, Coreia do Sul e Holanda, Colômbia e Espanha, Estados Unidos e Senegal, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, Argentina e Bélgica, Canadá e Portugal. Alemanha e França seria um jogaço nessa Copa, hein? Passa a França. Holanda e Coreia do Sul, passaria a Holanda. Espanha e Colômbia, passa a Espanha. Senegal e Estados Unidos, olha, jogo difícil, hein? Jogo equilibrado, viu? Mas acho que passa os Estados Unidos no final das contas. Ou não, não sei. Acho que passaria os Estados Unidos. Acho que Senegal pararia nas oitavas. A seleção norte-americana tá bem, viu? Gostei bastante do que eu vi. Time treinado pelo Maurício Pochettino. Brasil e Noruega, passa Brasil. Com dificuldade, jogo difícil, mas o Brasil passa. Inglaterra passa do México. A Argentina passa da Bélgica. E teríamos também em Portugal e Canadá. Portugal passa da seleção canadense. Essa é a minha simulação aí das oitavas de final, hein? Vamos para as quartas aqui, ó. Simulação de quartas. França e Holanda, seria jogaço também. A França passa. Estados Unidos e Espanha, passa a Espanha. Aí teríamos todos os países sedes eliminados. Brasil e Inglaterra, cara. Jogo pegadíssimo aqui. Mas nessas quartas de final acho que o Brasil passaria. Argentina e Portugal, acho que da Argentina. E aí, semifinal, Espanha e França, Brasil e Argentina. Aqui eu não vou falar com o coração não, tá, gente? Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Acho que passa a França, acho que passa a Argentina e teremos uma reedição da final da Copa do Mundo de 2022. Pelo menos esse é o meu palpite. Aí, pegando todo esse chaveamento, França e Argentina na final. E aí, acho que a seleção da França tá melhor preparada. Neste momento, a França seria campeã, então, dessa Copa e conquistaria aí a sua quarta taça. A França que busca um feito que o Brasil já conseguiu, né? Chegar em 3 finais consecutivas. Isso pode acontecer. Caso o Brasil passe em segundo, muda um pouco aqui o chaveamento, porque a gente teria o chaveamento baseado no que seria o chaveamento de Marrocos, né? Por exemplo, aqui... Eu não vou refazer tudo de novo, não, porque eu acho que ficaria muito difícil pra gente voltar tudo aqui do começo. Mas, por exemplo, o Brasil pegaria a Holanda nessa situação, nessa próxima fase, e aí o jogo já seria no México, não nos Estados Unidos, onde o Brasil está assediado. Aí, caso passe, vamos lá, vamos avançar aqui. Aí passaria da Holanda. Deixa eu ver aqui. Não, eu não quero refazer a simulação. Tá aqui. Tá. Oitavas de final. A Holanda nas oitavas de final. Coreia do Sul, dentro desses palpites. Poderia ser a Coreia do Sul, caminho do Brasil. Aí depois, quartas de final. Aí nas quartas de final poderia pegar a França. Então, o Brasil passando
aí na segunda posição, poderia pegar a França nessa próxima fase, né? Então, é para ficar de olho nesse chaveamento do Brasil, né? No que pode ser a seleção brasileira na próxima fase. E aí, semifinal já seria uma outra situação, poderia pegar a Espanha, não a Argentina. Então, é pra gente aguardar aí qual vai ser o chaveamento mesmo de fato, mas pro Brasil, eu acho que por uma questão logística, não é nem por questão de adversários, é melhor passar em primeiro lugar do grupo. É melhor pegar o Japão na próxima fase, jogando nos Estados Unidos mesmo, não precisando sair da sua base. Teria uma chave, em teoria, mais fácil do que passar na segunda posição. Se passar em segundo, aí a situação fica bem diferente. Já pegaria uma Holanda na próxima fase, poderia pegar uma Coreia aí nas oitavas de final, poderia, mas aí poderia já pegar a França também nas quartas. Então, realmente uma situação que não é das melhores, passar em segundo lugar para a seleção brasileira, né, gente? Enfim, esse foi o nosso SBR Esportes de hoje, já fazendo uma simulação do que deve ser o caminho do Brasil na próxima fase, no mata-mata da Copa, trazendo as informações de como foi aí a preparação da seleção brasileira para esse jogo de hoje. Então, às 7 da noite, tem Brasil e Escócia, seleção brasileira que vai aí para esse jogo de hoje para buscar a sua classificação na primeira posição do grupo, jogo que tem transmissão em todos os lugares que estão transmitindo a Copa vão transmitir o jogo do Brasil. Então tem jogo na Globo, tem jogo no Sport TV, na GE TV, tem jogo na Cazé TV, jogo no SBT, N Sports, enfim, todos esses lugares transmitem Brasil e Escócia hoje às 7 da noite, mas é válido ficar de olho também no jogo de Marrocos, seleção marroquina que enfrenta o Haiti no mesmo horário, para a gente saber qual vai ser a posição do Brasil e qual vai ser o caminho do Brasil nesta Copa do Mundo a partir do mata-mata. E eu agradeço demais, viu, o carinho da sua audiência, você que esteve aqui junto com a gente no SBR Esportes em 92.1 FM e também por todas as nossas plataformas. Eu volto amanhã trazendo a análise desse jogo do Brasil e também dos outros jogos já dos classificados para a próxima fase da Copa do Mundo. Tá certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.